Olá pessoal, eu sou o Henrique Girardi, estamos começando mais um episódio do Reflexão Estratégica. Hoje é dia 13 de julho de 2020, quarto mês de quarentena. Bom, hoje eu vou conversar com a Natália Brankstein, que é economista, depois vai se apresentar bem aí. E antes de começar, eu quero dizer que estou muito ansioso para escutar a Natália e conversar sobre os efeitos de toda essa crise do ponto de vista da economia. Tá? A ideia aqui é ter um panorama geral, né, e ter a visão da Natália sobre todo esse momento. Então, quero desejar à Natália que ela seja bem-vinda, agradecer a participação dela. E primeiro eu quero deixar, então, espaço para que tu possa te apresentar, Natália. Em seguida, eu queria te perguntar, e já quero antecipar, que é como tu tem sido esse momento, pessoalmente, para ti, e como que tu está enxergando essa crise que a gente está passando. E depois, conforme a gente for conversando, eu vou colocando outras perguntas aí para a gente debater. Certo. Primeiro, Henrique, quero te agradecer pelo convite, né? Uma satisfação estar aqui contribuindo para a reflexão estratégica, né? Acho que nesse momento é muito importante a gente trocar ideias, né? Entender um pouco melhor tudo que está acontecendo, né? Então, é uma iniciativa muito interessante e necessária, né? Que o teu canal está propondo. Então, muito obrigada pelo convite e parabéns pela iniciativa. Bom, como tu bem falou, eu sou economista, né? No momento, tenho me dedicado mais às atividades acadêmicas, faço doutorado em Economia e Desenvolvimento na PUC, mas mesmo me dedicando mais à pesquisa, né? Como economista, não tem como eu estar de fora do contexto macroeconômico, né? E dessa crise que está acontecendo. E junto dessa atividade na academia, né? Tenho participado do projeto Economistas no Debate, né? O Economistas no Debate é uma revista eletrônica que foi idealizada pelo meu colega Pedro, né? Ele é também lá da Economistas no Debate, e ele que construiu a revista, né? E ali a gente junta graduados, mestrandos e doutorandos para comunicar ao grande público o conhecimento, né? E pesquisas, né? Mas juntando com o nosso cotidiano, né? Então, é uma iniciativa que veio de um colega, mas que vem unindo todo o nosso grupo. E também eu estou participando de um outro projeto, que é o Conexão Mulheres e Economia. Eu sou uma das fundadoras desse coletivo. Ali discutimos questões ligadas ao feminismo, igualdade de gênero, né? Que nesse contexto da pandemia também tem se agravado, né, algumas questões, inclusive violência contra a mulher, enfim. São projetos que eu tenho participado. Falando da tua pergunta, né, como tem sido esse momento para mim? Olha, eu acho que todos nós estamos vivendo a mesma tempestade, né, mas sem dúvida em barcos diferentes. Mas mesmo que os barcos sejam diferentes, eu acho que não tem quem não esteja sentindo essa pandemia, né? Todos nós estamos sentindo de alguma maneira. Acho que no início foi pessoalmente difícil para mim, porque eu senti muito a enxurrada de notícias, né? E aquela enxurrada também de notícias pelo WhatsApp, né? As pessoas comentando, os grupos fervendo. Particularmente para mim foi bem difícil produzir nesse momento, né? E como acadêmica e pesquisadora a gente precisa de concentração. Então foi um pouco difícil, né? Isso deixa a gente mais ansioso, mas aos poucos eu fui me adaptando e melhorando, né? A minha forma de lidar com esse momento. E como eu estou enxergando essa crise, né? Olha, é uma crise sem precedentes, sem dúvida, tá? Ela está sendo comparada à Grande Depressão, a crise de 29,
né? A gente viu aí, em razão da crise sanitária, né, em razão da necessidade de se isolar, uma queda da atividade econômica, né, mundial. O FMI vem projetando uma queda do PIB em torno de 4,9%, né, o PIB global, e para o Brasil, uma queda de 9,1%. Né, o Banco Central está ali em torno tá projetando em torno de 6%. Né? É algo assim que é bem preocupante, porque se soma a outras crises que a gente já estava vivendo, né? Especialmente a crise fiscal, né? O Brasil já vinha nas tentativas de equilibrar as contas, né? E agora esse momento exige mais intervenção do Estado para mitigar os problemas que estão sendo causados pela pandemia, né? E justamente tentar dar suporte à saúde, né? Então, para isso, o Brasil tem que gastar mais e tem que gastar num momento em que as contas estão no seu pior momento, né? As contas estão no seu pior momento. E somada à crise fiscal, nós temos a crise política, né? Um presidente que está sem apoio parlamentar, né? Que tem uma postura instável, né? Que não articulou bem a sua estratégia de combate ao coronavírus junto com governadores e municípios. Então, tudo isso torna a situação do Brasil mais difícil, né? Se tu for comparar com os países desenvolvidos, né? A projeção do FMI também é que os países desenvolvidos sofram muito com essa crise, né? Mas a tragédia do Brasil é somada a esse contexto difícil, né? Sim. Eu até, quando eu tenho conversado com as pessoas sobre um pouco nessa linha do que a gente está falando, eu também, o que me chama a atenção é isso, a gente já vinha de uma situação difícil, né, do ponto de vista fiscal do governo, e que é o que tu disse, nesse momento não tem outra saída a não ser o governo intervir e colocar dinheiro na economia, né, e tentar não salvar, porque não vai conseguir salvar ninguém, realmente é muito difícil, mas conseguir amenizar de alguma forma. E o que acontece é que a situação fica mais difícil, né? A dívida chegando num patamar quase 5% do PIB, o PIB encolhendo 10%, né? E fica, não que necessariamente seja para hoje, mas fica a questão de como que vai ser daqui para frente, porque é uma situação beira o insustentável, né? A gente já vinha de uma crise forte, né? 2015, 2016. Uhum. A maioria das empresas, das economias, das organizações ainda não tinha nem conseguido se estabelecer de volta, vamos dizer, e já tomou uma pancada dessa. Então, eu fico muito na incerteza de como que o próprio governo vai lidar daqui para frente num cenário assim, né? Por exemplo, a gente tem agora, vem um assunto, por exemplo, da renda básica, que é um assunto de anos, né? Sim. Agora, não é hoje que surgiu a necessidade. O Brasil sempre teve essa necessidade, mas é um pouco daquela ideia da aceleração dos assuntos nesse momento, enfim, mas como que o governo vai fazer frente a isso se tem um rombo fiscal gigantesco, né? E só de ter colocado dinheiro na economia nesse momento aumentou o rombo fiscal e não se tem nenhuma perspectiva de que vai mudar, de que o país vai receber mais dinheiro estrangeiro, de que os números vão melhorar a curto prazo. Ao contrário, a gente hoje não tem perspectiva nenhuma, né? É uma situação bem, bem complicada, bem difícil mesmo, difícil de prever. Inclusive a FMI também fala isso, que estão fazendo projeções num contexto de muita incerteza, né? Então, sim, é um desafio. Sim.
E dentro desse momento, assim, do ponto de vista da economia, das tuas atividades, né, da tua lente, vamos dizer, para o mundo, o que tem chamado a tua atenção, né? Depois, assim, já entrando na pergunta seguinte, como que tu avalia essa atuação do governo do ponto de vista social, do ponto de vista da economia? Uhum. Edson falou nos últimos dias aí, 4 privatizações em 90 dias, o governo tentando criar uma estratégia para tentar amenizar a crise, já antecipando também um pouco do meu ponto de vista, a questão desse, não renda básica, né, mas desse auxílio emergencial já se demonstrou que foi algo potente, minimizou bastante, até porque é um valor que quando tu repassa para a família, para a pessoa, ele movimenta, essas pessoas imediatamente gastam, vão no mercado, então esse dinheiro é multiplicado, né? Vamos dizer, sim, o que tem chamado mais sua atenção, assim, e como que tu vê a atuação do governo nesse momento? Bom, falando do auxílio emergencial, né, eu acho que ele é fundamental, mesmo que não seja, assim, numa quantia per capita maravilhosa, digamos assim, né, temos que considerar condições de vida, custos de vida, né, que é diferente em determinado lugar, em determinado local, mas ele é extremamente necessário, né, do ponto de vista social, porque dá uma certa capacidade de sobrevivência, né, para as pessoas, e do ponto de vista econômico, ele assegura uma demanda mínima, né, e também, por outro lado, ali na questão, quando tu vai olhar os acordos, né, a proposta de acordos entre empregado e empregador, também é positivo, né, porque vai tentar manter essa empresa ativa, né? Ela, com certeza, ela tem uma atividade, vai ter uma atividade reduzida, essas empresas terão uma atividade reduzida, mas, pelo menos, tem uma certa possibilidade de manter essa empresa ativa e manter esses funcionários, essa população empregada, né? Então, isso é muito importante. Agora, claro, se essa política está funcionando realmente, aí isso talvez a gente vai ver um pouco mais para frente, né? Porque talvez a demanda esteja tão baixa em determinados setores que isso não consiga segurar, né? E por outro lado, também a gente vê muitas reclamações no sentido de alcançar esses recursos, né? Muitas reclamações de travamento do sistema, do aplicativo, né? Que as pessoas necessitam para fazer o cadastro e então conseguir retirar o benefício. Também tem a questão, o posicionamento dos bancos, tu falou aí das privatizações, né? Há reclamações também de que alguns juros estão acima do que deveria ser praticado, né? É claro que existe um risco de calote, né? E especialmente os bancos privados pensam mais nisso, né? Não que os públicos não pensem, mas o banco público tem um papel um pouco diferente, né? E então, assim, eu vejo de modo geral as políticas do governo federal como positivas, como necessárias, né? É necessário a intervenção, mas ao mesmo tempo a gente tem que ter bem claro que isso não vai salvar, né? Vai minimizar as perdas, né? E ao mesmo tempo o que deve talvez ser dispensar agora é como melhorar a eficiência, né, dessa disponibilidade do recurso, né? Como fazer com que esse recurso chegue para mais pessoas e realmente chegue, né? Evitando as fraudes, enfim. E outras coisas que têm me chamado a atenção que tu me perguntaste, né? 2 pontos negativos, assim, que vem me chamando a atenção. É sobre a crise ética que a gente está vivendo, né? Eu acho que, na verdade, essa crise ética, ela vem desde antes da pandemia, né? A gente vê uma discussão grande a respeito de corrupção, né?
E o fato de o estado de calamidade permitir que o governo gaste mais nesse momento, pode ter aumentado a corrupção, né? Porque houve, então, uma flexibilização ali no processo de licitação, né? E aí, a partir daí, né, na tentativa de aumentar a velocidade dos prefeitos e governadores em adquirir equipamentos de saúde, né, isso flexibilizou também a corrupção, né? Então é muito triste para mim, isso me chama muito a atenção, porque nesse momento em que estamos todos precisando, né, e especialmente depois de um período em que a corrupção vem sendo discutida, atacada e, né, difundida em todo o Brasil, ainda temos governantes com esse posicionamento, né? Outra coisa que me chamou bastante atenção é essa discussão que torna a saúde e a economia como algo antagônico, né? Sem saúde não tem economia, né? Inclusive, se tu vai dar uma olhada na literatura, estudar o que é o IDH, né? O Índice de Desenvolvimento Humano, a saúde está dentro, né, desse indicador. É preciso pensar em condições de vida, é preciso pensar em saneamento básico, né? As pessoas sem saúde não conseguem estudar, não conseguem produzir, né? Então não trazem benefícios para a economia, né? Não há desenvolvimento sem saúde, né? Então essa discussão, ao meu ver, trouxe um atraso, né, no combate ao coronavírus, porque deu um foco totalmente absurdo, né? Digamos assim, deu um foco desnecessário. A gente devia estar discutindo soluções práticas, né? Enquanto que, na verdade, essa discussão trouxe até um caráter político e ideológico, né, no problema. Então, isso é dois pontos negativos que me chamam a atenção. E um ponto positivo, eu acho, bem interessante, é a questão da solidariedade, né? A solidariedade vem, assim, nos acalmando um pouco, dando um afago no coração, né? Eu vi dados de que houve um aumento substancial, né, de doações no Brasil, ficou em torno de 5,6 bilhões de reais, né? Foi esse dado da Associação Brasileira de Captadores de Recursos. Então, é uma quantia nunca vista, né, em tão pouco tempo para uma única causa, né? Então, isso pode ser bom, porque pode, quem sabe, instaurar a cultura de doações no Brasil, né? Pode estimular aí um maior posicionamento das empresas, né? Que vão passar a ter um papel diferente na sociedade, quem sabe, né? E aí, à medida que elas doam e estimulam a doação, elas também estão transmitindo uma mensagem para o mercado, né? Então, acho que é um ponto bem positivo. Espero que isso perdure aí por mais tempo. Sim. Primeiro, eu não sei se tu concorda com a visão que tu tem. Primeiro, sobre a questão, né, que eu chamo da logística, né, do sistema bancário, toda essa logística para o dinheiro chegar na ponta para a pessoa certa, né? A gente viu algumas coisas. Questão que depois eu vou comentar também da questão ética, né, da corrupção, né, que se diz que o problema do Brasil é o político e tal, mas ou outros dizem é o brasileiro de forma em geral, e aí está a comprovação, porque tem gente, servidor público, militar, um monte de pessoas, empresário, um monte de gente que não deveria receber, que recebeu, né, e não se tem notícias de muitos casos de devolução também, apesar de ter, né. Me pareceu assim que isso mostra para mim o quão o Estado é ineficiente,
né? Porque nem para distribuir um recurso que foi autorizado, então, o recurso não chega nas pessoas certas, é inacreditável. Então, tu vê, isso é o básico do básico, é tipo assim, é a tua empresa, ou tu querer mandar uma mensagem para alguém e tu manda para uma pessoa que não é aquilo, tu não consegue direcionar, né? Então, mostra a ineficiência do governo, assim, brutal, realmente fora do normal. Isso não... Acredito que tipo, só no Brasil mesmo para acontecer, em outros lugares onde tem um governo um pouquinho melhor não deve acontecer isso, que é o mínimo, né, de distribuir o recurso que se tem, que foi autorizado para as pessoas certas. Depois eu também anotei, Natália, essa questão que tu falou da crise ética, né? Se teve muito essa discussão no início, né, de toda essa calamidade pública, né, até e sem entrar no viés político, que não é ideia, o próprio presidente tinha falado sobre isso um pouco, né, e a gente sabe, tanto do plano federal, estadual, municipal, estão tendo muitos casos de fraudes, né, de secretários, de pessoas que realmente se aproveitaram desse momento, que é inacreditável, um momento tão extremo, tão dramático para as pessoas. Mesmo nesse momento, as pessoas não se sensibilizam e metem a mão mesmo. Então, no meu dia a dia, a gente costuma dizer, tem que fechar a torneira. No caso, os caras abriram a torneira, né, e o pessoal está realmente cometendo muitas irregularidades que a gente espera que depois sejam examinadas, já tem algumas prisões, já tem algumas investigações, mas também chama muito minha atenção de mesmo nesse momento, é algo tão enraizado, é algo tão cultural, tão presente na nossa sociedade, que mesmo nesse momento estão tendo vários casos de corrupção. Eu também anotei aqui que tu disse, eu escrevi esses dias, um pouco sobre essa questão dessa dicotomia, essa polarização que se criou de saúde e economia, que é muito muita questão da política, do discurso, do embate, né, da resposta, de botar um contra o outro, que o Brasil está totalmente polarizado, e se foi uma falsa polarização, se criou uma polarização de algo que não tem cabimento nenhum, nem tu disse, né, não tem economia sem saúde, né, e não tem saúde sem economia, nenhum dos dois, eles estão relacionados. E a partir do momento que se cria essa falsa decisão, escolha que tem que se fazer, certamente que a gente está procurando as soluções erradas, que são só para a saúde ou só para a economia, em vez de ser soluções que contemplem as duas perspectivas. Então, aí, também, a partir de um discurso político, atrapalhou muito, com certeza, concordo contigo, atrapalhou muito, né? Primeiro, a gente viu de forma geral, principalmente o governo federal, uma tentativa de negar de que não era bem assim, que não era grave, e depois se começou a reagir àquele confronto com o governador, com o prefeito, economia, saúde. Então, muitos passos, vamos dizer, equivocados, né, do poder público para tentar combater, em especial do governo federal. Depois também anotei que tu comentou sobre a solidariedade. Eu também estou com esse otimismo, essa esperança, vamos dizer. Não tenho muita certeza, que às vezes me pego nos momentos mais realistas, mais pessimistas. Às vezes eu sonho com isso, acho que a gente pode estar caminhando, mas tenho muita dúvida. E eu publiquei também esses dias lá no Reflexão, que logo no início dessa crise, teve um professor da URGS que compartilhou uma mensagem num grupo de pessoas que gostam de governança corporativa e temas relacionados aqui em Porto Alegre. O professor compartilhou meio que dizendo, agora é hora da verdade, vamos ver o quanto as empresas são solidárias, estão atentas para suas comunidades, trabalham suas comunidades. Então, acho que é um tema super atual, mas eu não tenho certeza se é algo concreto, se é algo permanente. E daí também queria te perguntar o que tu vê, o que tu acha disso. Será que é uma boa oportunidade das nossas organizações estarem mais conscientes? Você acredita nisso? Né? Se a gente pode... claro, tem sempre as maçãs podres, né? Mas apesar de ficar sonhando com isso, etc.,
eu acredito que algumas pessoas estão se conscientizando mais, né, estão expandindo um pouco os horizontes e tendo mais consciência da necessidade de ajudar o outro. Eu acho que uma das grandes questões do coronavírus é que ele é um problema coletivo. Ele não é um problema meu, né, ele não é um problema teu, ele é um problema nosso. E ele também traz uma quebra de paradigma muito grande, porque não tem como tu tratar esse problema, não tem como tu administrar esse problema sem uma visão sistêmica, sem uma visão coletiva, sem se colocar no lugar do outro, né? Eu conversei e converso com pequenos empresários, né? Autônomos, o pessoal está realmente desesperado, não sabe exatamente o que vai fazer, né? Como é que vai sobreviver. Tá tendo um efeito em cascata, que tu sabe melhor que eu, do ponto de vista da economia, todo mundo renegociando com todo mundo. Se o funcionário está ganhando um pouco menos, ele vai renegociar o aluguel dele, e assim vai, né? Mas também queria te comentar e te perguntar desse momento, assim, quais são um pouco das mudanças, o que tu acha que pode ficar, né? O que vai passar a crise, em algum momento ela vai passar. Hoje eu, infelizmente, acho que vai demorar mais do que eu achava um mês atrás, mas ela vai passar, né? Mas eu queria saber de ti, assim, que mudanças vão continuar, que estragos vão ser mais difíceis de serem consertados. A gente sabe a questão da desigualdade, acho que está escancarado, não vai mais ser como fugir desse debate, debate de povos indígenas, debate de desmatamento. A gente viu um movimento de executivos empresários exigindo, né, do governo resposta disso. Mas queria te perguntar dessas mudanças, o que tu imagina que, mesmo passando a crise, são mudanças ou comportamentos que podem ficar aí na nossa sociedade? Sim. Primeiro falando ali da questão da solidariedade, né, que tu comentaste. No primeiro momento, eu achei assim que essa crise toda que nós estamos passando ia com certeza mudar o comportamento das pessoas. As pessoas, de modo geral, vão se tornar mais solidárias, vão pensar mais no outro, vão valorizar outras coisas na vida, né, de modo geral. Mas aí, às vezes, me vem um pensamento negativo de que as pessoas tendem a esquecer, né? E que também, se a gente pensa que depois da crise vai mudar, a gente tem que começar a mudar agora, né? E claro, esse posicionamento das empresas de participarem mais das doações, eu vejo como, óbvio, benéfico, né? E por outro lado, claro, é uma estratégia de se manter ativa no mercado, é uma estratégia de passar uma mensagem, né? Dado que a atividade está reduzida, né? Então, para essas empresas se manterem ativas do grande público, né? Essa é uma maneira de fazer isso. Só que se essa, digamos assim, se essa empresa está pensando de forma egoísta, né? Por outro lado, ela está trazendo um benefício, que é através da doação e é através da mensagem que ela está passando, né? Então, isso eu acho que tem que perpetuar, independente do que está por trás dessa estratégia, né? Porque, afinal de contas, o resultado é positivo, né? A de ensinar as pessoas de que é preciso, de uma vez por todas, pensar no próximo, né? E se sentir um pouco mais responsável, de certa forma, pela dificuldade do outro, né? O outro, muitas vezes, não está numa situação porque ele quer, né? Por uma série de fatores, né? Não é culpado dessa situação. E sobre as mudanças, eu acho que os protocolos de higiene, né? Tanto entre nós mesmos, nas relações pessoais, né? Quando formos encontrar pessoas, entrar e sair em determinados locais, como nas próprias empresas, né? Isso pode alterar um pouco a parte, inclusive, operacional, né, das empresas, né? Acho que esse é uma das mudanças que pode ficar para o pós-pandemia, né? Acho que esses investimentos que estão acontecendo na saúde
tendem também a permanecer, né, no pós-pandemia. Isso aí, então, pode oferecer um serviço de saúde de mais qualidade, né, para a população, ou, né, atender melhor a população. Acho que no mercado de trabalho o home office pode vir a ficar, né? Temos aí alguns exemplos de empresas que já vêm adotando isso. Se eu não me engano, acho que Facebook e Google, né, anunciaram que vão permanecer nesse modelo por mais tempo. É claro que junto com o home office vai ser discutido vai ter um respaldo jurídico, né? Vai ter que haver um novo formato aí, novas leis, enfim, trabalhistas, né? Por outro lado, a gente tem que pensar se o home office ele é benéfico realmente para o trabalhador, né? Porque ele pode significar, por um lado, mais flexibilidade, né? Mas, por outro, a gente sabe que a tecnologia também ajuda a controlar ali a atividade do trabalhador, e aí isso pode trazer, não digo que pode trazer coisas negativas, né? Eu acho que a flexibilidade para o trabalhador é importante, né? Pela produtividade, né? A gente vê vários estudos que dizem que flexibilizar, ter uma política de trabalho ali, um ambiente de trabalho mais flexível é benéfico para o trabalhador, porque ele automaticamente se torna mais produtivo, né? Então, é bom para a empresa e é bom para o trabalhador também, né? A outra mudança que pode acontecer, e aí, de repente, isso eu acho que vai depender também do quanto for durar essa pandemia sem a vacina, né? Enquanto a vacina não vir, acho que vai aumentar o número de viagens locais, né? Acho que as pessoas vão procurar viajar em menores distância, né? De repente mais de carro, né? Para não terem tanto contato com outras pessoas, com vírus, né? Então acho que o turismo local, se tiver uma situação de contágio mais equilibrada, sem vacina, né, deve crescer, digamos assim, né? Se é que eu posso falar em crescimento nesse momento. E as vendas online já é uma realidade, né? Já vem crescendo bastante, a digitalização, né, dos serviços. Como tu bem falaste, né? Preocupação com o meio ambiente. O isolamento social, né, nos deu um tapa na cara, eu acho, né? Porque a questão do meio ambiente já estava bem discutida, já era uma questão urgente, né? Mas aí o fato de nós termos que nos isolar, né, reduziu drasticamente o movimento das cidades. E aí, esses dias eu estava, inclusive, vendo alguns dados do Banco Interamericano e que mostrava uma redução bem considerável da poluição do ar, né? E isso, por mais que a gente soubesse que o meio ambiente é uma questão importantíssima, urgente, né? Na verdade, choca, porque daí essa informação me chocou, porque aí a gente tem a verdadeira noção do quanto a atividade econômica afeta, né, o meio ambiente, né? Então, acho que é uma questão que vai vir mais forte ainda nesse momento. E outra questão que me chamou a atenção, né? Essa questão da escolaridade, das dificuldades que os estudantes estão tendo para estudar, né? Isso pode impactar o futuro na medida em que está reduzindo, está dificultando o desenvolvimento de capital humano, né? Os estudantes, aí tem uma geração que está perdendo tempo, né? Tá com dificuldade de estudar, de se profissionalizar, né? Ao mesmo tempo, tem também as crianças, né? Que estão tendo dificuldade
para aprender a ler, para se desenvolver ali nas idades iniciais. Isso pode gerar evasão escolar, né? Então, essa mudança aí da digitalização, né, do ensino online, infelizmente não é para todo mundo, e isso afeta, né? Então, são basicamente essas questões assim, que eu acho que eu vejo que podem mudar e que podem ser ainda mais discutidas. Sim, perfeito. Eu, nas conversas que eu tenho tido, até na conversa que eu fiz anterior com o Alexandre, que é CFO da Sabem, do Banco Sabem, segurador, eu cheguei a comentar para ele, perguntar para ele se ele acreditava que teria uma reprecificação, vamos dizer, de alguns ativos, né? Se teria uma mudança de paradigma e de chave tão grande, que me parece que sim. Né? Primeiro que isso que tu falou do conhecimento intangível cada vez mais forte, as organizações cada vez dependendo mais disso, né? E existe toda uma discussão do ponto de vista de valor da empresa diante disso, etc. Né? E para gente, para quem é leigo, né, essa reprecificação de ativos, basta ver na nossa rotina mesmo, né? Coisas que a gente deixou de fazer obrigatoriamente, né? Quanto que vai custar daqui para frente uma escola, mais ou menos, né? A educação vai custar mais ou menos, né? Serviços essenciais do lar, em que muitas vezes se terceiriza com alguém, né? Como é que vai ser a partir disso, né? Óbvio, a máquina não vai substituir tudo, mas tem vários robôs cada vez mais disponíveis, mais acessíveis para a limpeza de casa, etc. A gente não sabe exatamente como é que vai ser daqui para frente. O fato é que nós estamos passando a valorizar algumas coisas mais, algumas coisas menos, e isso tende a gerar uma precificação diferente. Né? Então, eu acredito sim que é uma mudança que chega a esse ponto, ainda não se sabe exatamente como vai ser, né? A gente pega o caso, a própria Petrobras, se a gente for ver, né? Daqui a pouco, sim, só nesse período que se já consumiu menos de combustível, já é um impacto grande, apesar da Petrobras ser uma empresa gigante, né? Mas podem ter impactos de combustíveis, né? Enfim, em várias áreas. Uma das coisas que tu comentou, né, dificuldade de estudar o EAD, eu acho que eu também tenho... É uma mudança. Eu também tenho comentado, faz mais ou menos uns 20 anos desde o boom da internet, pelo menos para nós brasileiros. E me parece uma clara consolidação, assim, de daqui para frente não tem mais volta, já não tinha mesmo, mas agora, né, a gente já sabia, né, as universidades já estavam se preparando para 3, 4, 5 anos o EAD superar o presencial. E agora está só no EAD. Claro que depois que voltar, eu até acredito que vai ser um modelo híbrido, não totalmente EAD, não vai mais ter por que ser tudo físico como era antes, então, voltando, né, quanto vale um prédio do colégio se o prédio vai passar a ser menos usado? Né? Quanto que vale o local da minha empresa se ela vai ser menos acessada? Tenho clientes, né, que já adotaram a medida, já decidiram que quando puder voltar para o físico, eles vão voltar numa transição e não vai mais ter 100% da carga horária física. Então é uma mudança realmente que eu acho que é forte ao ponto de ter essa reprecificação. Inclusive só para te complementar, claro. Da reprecificação, né? Se houver uma adoção maior, né, do home office, né, vai haver já tem muitas entregas de salas, né? E isso vai haver uma tendência, então, do preço dessas salas caírem, né? Vai aumentar a oferta de salas vazias, enfim. Então, também vai ressignificar um pouco
o modelo de trabalho e o modelo em que as empresas atuam, né? Sim, sim. Não, e tu também comentou antes sobre a questão da produtividade, né, do trabalho em casa. Isso também, eu acho que essa foi eu diria assim, tem 3 mudanças iniciais, né? Tu chegou a comentar assim, no início foi muito intenso e tal. Eu lembro que eu entrei em quarentena dia 17 de março. E lembro exatamente desse período como um período, como tu comentou, intenso, realmente a gente fica ansioso, né, sobre a incerteza, não sabe exatamente o que vai acontecer. Então, assim, de forma geral, eu vi que as organizações, elas, primeira preocupação obrigatória, saúde das pessoas, né, cuidado com os colaboradores, preservação da saúde dos colaboradores, clientes, etc. Foi a primeira preocupação que se teve, né? Imediatamente, a partir do momento que tu tem essa adoção de não estar mais no físico, o segundo ponto vem a questão do home office e da produtividade, né, que tu comentou. E aí eu tenho percebido que é um mix disso, né? Muitos casos, mais produtividade nesse momento, home office, outros, alguns poucos que eu tenho visto, menos produtividade do que o físico, e aí esse dilema do mais flexibilidade, mais liberdade, e o colaborador que não foi treinado para isso, não foi preparado para isso, tendo que assumir uma responsabilidade de uma forma diferente, né? Então, o que a gente já sabia de antes do coronavírus, né, que a tecnologia afasta quem está próximo e aproxima quem está distante, também tem sido um momento das pessoas estarem de alguma forma mais próximas, porque passa a conhecer o filho que passa ali e que exige alguma atenção, sim, às vezes no meio de um bate-papo, né? Então, tem várias coisas curiosas, né, de novos paradigmas, novos dilemas que a gente tem, e eu acho que a produtividade no home office me chama muito a atenção, porque eu gosto muito de acompanhar um pouco da rotina de executivos e gestores, que é sempre bastante corrida, aquela coisa assim, é uma maldita coisa atrás da outra, é sempre muito corrido, e que agora tem sido mais ou menos parecido, mas num formato diferente, sem mais aquele espaço de dividido, trabalho e casa, tudo no mesmo lugar, muita gente tendo que cuidar de filho, de pessoas mais velhas, de serviços de casa, né? E junto com essa questão de serviço de casa, eu também, fugindo um pouco do tema central do coronavírus, acho que se aproveita nisso, queria te fazer uma pergunta para depois tu responder, que a gente tem visto, por causa da crise, né, e já tinha antes, uma pejotização, uma terceirização muito grande, né? Principalmente depois da mudança, né, das alterações trabalhistas que teve no governo Temer, que vamos dizer, incentivou mais isso. Me parece que a gente está começando a ver, assim, meio claramente, em que essas pessoas, esses autônomos, o cara vai ser Uber, o cara vai trabalhar no iFood, o cara vai ter vários serviços. E aquilo, de alguma forma, vai completar o trabalho dele no dia a dia, a remuneração dele. Ou seja, mini jobs, mini trabalhos, né, que vão compor, vamos dizer, essa carteira de serviço das pessoas. A gente sabe, por outro lado, tem uma precarização forte, brutal desses negócios. A gente tem visto protesto do iFood essas semanas, né? Tem uma série de discussões que nem tu disse, são coisas novas, né? Essas discussões, elas se fazem à medida que vão tendo essas mudanças. Mas queria te fazer essa pergunta, se tu acha que nós vamos caminhar para esse caminho de pejotização, do trabalhador mini empresário, em que o cara vai abrir uma empresa e vai ter vários jobs, várias demandas. E antes de te passar, tu comentou também sobre a venda online, né? Sim, tem chamado bastante minha atenção também, que a gente vê que tem algumas empresas que estão crescendo, né, que tu vê no mercado, vê na bolsa, que tem suas ações que estão crescendo, estão se valorizando, e boa parte dessas empresas que estão passando por isso, uma boa parte delas são empresas que já estavam estruturadas
para esse modelo digital, né? Eu acho que o mais importante disso nem é que eram tão preparadas no digital em si, elas não dependiam única e exclusivamente de um canal ou 2 canais, elas já tinham diluído um pouco esse risco. Daí a gente pega Magazine Luiza, Ponto Frio, Casas Bahia, Americanas, os grandes players, né, Netshoes, que hoje é da Magazine Luiza. Daí tu pega isso versus o comércio, o pequeno comércio, primeiro que o pequeno comércio está fechado. Segundo, que quando voltar, eu não sei bem, não sei se tu tem alguma opinião, não sei como é que vai ser depois, porque tem também o movimento Apoie o Pequeno, né? Então, são novos dilemas que a gente tem, que a gente até tinha antes, né? Poderia comprar uma TV numa loja da esquina, mas muitas pessoas já estavam optando em comprar através de um marketplace, de uma loja virtual. Então, eu queria te perguntar essas duas coisas sobre a pejotização e como tu acha que vai ser a economia para frente, depois que tiver uma retomada, sobre esse online e sobre apoio ao pequeno empreendedor local, como é que tu vê isso? Olha, sobre a pejotização, eu acho que, como tu bem falou, já é uma realidade, né? Acontece que a gente tem que se preocupar com a precarização do trabalho, né? A gente tem que se preocupar com o subemprego, né? A gente precisa melhorar o tipo de trabalho que existe no nosso país, né? A gente precisa preparar mais esse trabalhador, né? Para que ele passe a oferecer, então, serviços que sejam, que envolvam mais recursos, né? A gente tem que melhorar esses aspectos, né? Então, assim, já é uma realidade, mas especialmente nesse contexto de crise e pensando no futuro, me preocupa um pouco, assim, né? Porque, na verdade, vai manter esse sistema que a gente já tem, né? Que é de oferta de serviços com baixo valor agregado, né? Então, isso tem que mudar, a gente tem que pensar em mudanças estruturais, né? Então, claro, como reflexo das mudanças trabalhistas, né, das leis trabalhistas, isso acontece, mas a gente tem que pensar em novas estratégias de desenvolver o país, né? E, ao meu ver, não é por esse lado, né? Sobre a digitalização, o que eu vejo que as grandes empresas, como tu bem falaste, elas já tinham um canal já desenvolvido antes da crise, né? Então, claro que sentiram, mas elas já tinham esse canal aberto, então passaram de um meio físico para ser basicamente exclusivo no meio digital, né? Enquanto que as pequenas, muitas delas, tiveram que abrir esses canais da noite para o dia, né? E certamente essas sofreram muito mais, porque até abrir esse canal estavam fechadas, sem zero vendas, né? Sem zero atividade. Então, para essas, com certeza foi um desafio. Mas eu acredito que eu acho que não vai que o comércio online não vai ser único, né? Eu acho que as pessoas têm prazer em sair, em conhecer o comércio local, em passear, enfim. O visitar o comércio é um passeio, é uma atividade de lazer. Então, talvez sim exista mais oferta, né, digital. Mas eu acho que o comércio local ainda vai existir, né? Vai ter essa movimentação física ainda, né? Sim. Eu acho que eu também acredito que o online não vai excluir, né, não vai ganhar um mercado total do físico, né?
que a gente tem, que eu tenho visto, é um pouco uma adaptação de essas lojas físicas de grandes corporações, por exemplo, passando a ser muito mais para experimentação, para conhecer o produto, testar o produto, né? Que não é o caso, claro, da pequena, que não tem essas condições, né? E vai ser uma competição um pouco diferente. Mas queria, para a gente avançar, queria te perguntar, dentro das fraquezas econômicas que a gente já tinha, né, tanto do ponto de vista nacional quanto regionais, e aqui pegando o Rio Grande do Sul, o que ficou enfatizado, né, o que se agravou nesse momento, o que a crise escancara ainda mais dessas fraquezas, o que tu vê assim nesse sentido? Certo. Olha, eu acho que a crise colocou uma lupa na desigualdade, né? Uma lupa na divisão social, né? A gente tem, como eu falei antes, né, uma quantidade grande de pessoas vivendo do subemprego, né? Trabalhando hoje para ganhar amanhã, né? E antes da crise, essas pessoas, né, já estavam em pauta, né? As condições de vida dessas pessoas já entravam em pauta, mas agora, com a redução da atividade, elas estão sem perspectiva, estão totalmente desassistidas, né? E então essa crise agravou ainda mais o problema, né, dessa classe, né? E então não tem como a gente deixar de discutir essa questão, né? E além disso, eu acho que a crise colocou também uma lupa nas condições de moradia das pessoas, né? Porque nas favelas, por exemplo, em muitas, né, se vê notícias de que as pessoas não... O simples ato de lavar as mãos, né, era algo inviável, né? Não tem encanamento, as pessoas não tinham sabonete, né? Então, é algo assim que é desumano, né? Então, não tem... Acho que a crise colocou, assim, uma lupa especialmente nesses problemas, assim, né, na falta de oportunidade, né, que essas pessoas têm, na falta de recursos de combate, né, ao coronavírus, na precária condição de moradia, na situação de moradia dessas pessoas, né, são famílias multigeracionais vivendo sob o mesmo espaço, né? Muitas dessas pessoas não têm a possibilidade de escolha de poder parar de trabalhar, né? E então acho que a crise enfatizou ainda mais esse problema, né? Sim. Enquanto eu te fiz a pergunta, mas eu não tinha pensado na minha resposta. Daí tu foi falando, eu fui anotando para comentar. Para mim está muito claro, assim, acho que o tema da vez realmente, acho que tem dois temas assim que eu chamo que são mais centrais. Um que é a questão da desigualdade que tu falou, né? Que pega essa questão social e aí bem abrangente, moradia, renda, né? Entre outras coisas. E o segundo, que eu acho que enfatiza bastante, é a questão do investimento em saúde e ciência, tecnologia, produção científica. É verdade. Não que aqui as coisas que eu acho que chamam a atenção de forma geral, me chamam a atenção, mas que não necessariamente eu acho que chamam a atenção do governo, né? Mas o fato é que nessa situação que a gente já comentou, fiscal, de dificuldade do governo, agora a gente vive, a partir de agora, um novo horizonte, que até vai passar a crise, aquela coisa, mas está muito clara a necessidade de se investir mais em saúde,
que é um dos lados, e o outro lado é ver que o SUS, Sistema Único de Saúde, se não fosse o SUS, o estrago seria brutal, seria maior. Né? Então, por um lado, parece que estamos no caminho certo, o SUS realmente é algo importante, precisa ser melhorado, e por outro lado, nós vamos precisar ampliar o orçamento, né? E, de novo, dentro de orçamento, dentro da disponibilidade de recursos, para que cheguem nas pessoas certas, para que cheguem nas organizações certas. E aí também, o que eu acho que escancarou também, o que ressaltou nesse período, acho que foi aquele conflito inicial entre governo federal e governos estaduais, né, em que o STF depois decidiu que os governadores tinham autonomia para mandar abrir. Ali eu acho que foi algo, do ponto de vista aí dos temas que eu gosto, por exemplo, de governança, pegando governança pública, é uma mudança importante também, né? Deu muita legitimidade para que os governadores pudessem fazer esses decretos, enfim, e o poder, essa governança, ela ficou numa cara nova, né? E coloca em pauta um outro assunto que sempre foi importante, que vem sendo muito discutido nos últimos tempos, que é a centralização, né, em Brasília, né? Manda recursos para Brasília e espera, né? Toda essa federalização, toda essa centralização em Brasília, eu acho que é o que está por trás, né, dessa discussão. E, claro, não tem como perder de vista, dentro de tudo isso que a gente está falando, a questão do endividamento e do ajuste fiscal. Não sei exatamente como é que vai ser daqui para frente, como que o governo vai tratar isso. Mas o fato é, a gente já vinha de crises, a economia já vinha se recuperando muito lentamente, vai ter um tombo forte, que a gente espera que possa ser minimizado de alguma forma, e vai ter necessidades latentes, já nessa arrancada, né, de saúde, de ciência, de renda básica. Então, acho que tem vários pontos que me chamam a atenção, que eu acho que são destacados nesse período de crise. Eu queria te fazer penúltima pergunta, vamos dizer, que é como que tu imagina que vai ser essa retomada da economia, né? Falando do Brasil, pode pegar o caso do Rio Grande do Sul, né? Como que tu imagina que vai ser essa retomada, essa transição? O que tu visualiza desse período, que ainda não sei bem se estamos bem perto, se já estamos vivendo, se vai demorar mais um pouco, né? Mas como que tu enxerga essa transição, essa retomada da economia? Certo. Olha, é difícil prever, né, nesse momento, mas eu acho que essa retomada vai depender do tempo de duração dessa pandemia, né? De quanto tempo nós vamos ficar assim nessa situação incontrolável, né? Porque nós estamos sofrendo inúmeras limitações, né? Restrições, não podemos agir e manter as nossas atividades, né? Como era antes, né? Então, acho que a retomada vai depender desse retorno, né? De quando vai ser esse retorno. Mas, de modo geral, o que eu posso dizer é que a retomada, por exemplo, em países mais desenvolvidos, tende a ser mais rápida, né? Especialmente porque a Europa, por exemplo, estava mais estagnada, mas não estava numa situação de crise assim como a gente, né? A gente tinha ali, cresceu pouco no último ano, e então o que eu acho é que a retomada desses países, por exemplo, vai ser mais rápida porque há uma confiança maior nas instituições, né, lá. Há uma política mais coordenada de combate ao coronavírus, isso passa mais confiança, né? A situação econômica, então, como eu disse, é melhor, né, do que se comparada ao que nós estávamos vivendo antes da pandemia, né? Então, de modo geral, o que eu vejo é que
em relação ao Brasil, né? Lá nesses países, tem um baixo nível de falência das empresas, né? Mesmo que muitas empresas estejam também em atividade reduzida, elas se manteram ativas, né? A maioria, e as políticas de transferência de recursos foram mais sólidas, digamos assim, né? E claro, há uma tendência de serem oferecidos, em comparação ao Brasil, né? Tende a ter menos pessoas precisando, né, do recurso. Mas, e para o Brasil, a retomada vem sob um ambiente de total incerteza, né? Uma economia que já era instável no pré-pandemia, né? Altas taxas de desemprego, a gente já tinha uma taxa de desemprego alta antes da pandemia, agora segue crescendo, né? Quebras nas cadeias produtivas, né? E aí a consequente queda do PIB, né? Então, é uma retomada que vai ser mais lenta para o Brasil, né? Para o Rio Grande do Sul, eu acredito que o Rio Grande do Sul deve seguir a mesma linha, né, do Brasil, deve seguir mais ou menos nesse sentido. Mas e aí, o que eu acho que pode ser uma alternativa é a agroindústria, né? Tanto para o Brasil quanto para o Rio Grande do Sul. Só que a agroindústria, ela é mecanizada, né? Especialmente ali no centro-oeste, né? Então, isso não permite tanto a distribuição de renda, né? E que é o que a gente está precisando mais ainda nesse momento. Por outro lado, o Rio Grande do Sul tem uma vantagem nesse sentido, né? A agroindústria do Rio Grande do Sul é um pouco mais diversificada. A gente tem, por exemplo, o setor de suínos, de frangos, né? Esses setores, eles têm tem mais mão de obra, né? São intensivos em mão de obra. Também a agroindústria do Rio Grande do Sul, ela é em menores propriedades, né? Em propriedades menores, digamos assim, se comparada ao agro do Centro-Oeste. Então, tudo isso dá vantagens para o Rio Grande do Sul, né? E em termos nacionais, a gente tem uma competitividade internacional. Então, a saída pode vir por esse lado, né? Sim. E claro, cada país, né, cada região também vai ter a sua peculiaridade, dependendo das condições, né, do tamanho do problema que teve do coronavírus e até como estava antes, né? Acho que são coisas, apesar da gente ter um monte de novidade, não me parece que possa ser muito diferente disso. Até estava lendo hoje no Valor comentário sobre como, porque tem muita gente, quando se faz essa pergunta, tende a ter aquele olhar rápido de vamos ver como é que a China está. A China já primeira passa por isso, vamos ver. E como não é bem possível de comparar, porque são condições e cenários totalmente diferentes, né? Eu li hoje, primeira diferença básica é a quantidade de recursos que o chinês tem em poupança comparado com o brasileiro. Então, os caras têm recurso, a população tem recurso em poupança que vai se utilizar agora. O brasileiro já não tem esse costume, né? E a própria composição, estruturação da economia, o Brasil tem muito comércio, né, serviço, alguns setores que vão ter mais dificuldades. E, claro, sempre vai seguir mais ou menos aquela lógica, né? Itens básicos, produtos não duráveis, produtos duráveis, serviços, né? Serviços, esses serviços básicos já tem até uma migração de forma, né? Que tu pode, daqui a pouco, em vez de estar comprando de alguém, tu vai faça você mesmo em casa, mas tem produtos básicos, produtos não duráveis que não tem como, tu vai comprar esse produto, tu vai usar aquele serviço, né? Então, claro, vai depender muito das condições e do tamanho do problema da região diante disso. E vem acontecendo isso que tu disse até,
uma digitalização, né, do agronegócio cada vez mais forte. Porque, diferente até de outros setores, eles continuam, em boa parte, sendo demandados. Ou seja, tem procura, né? Tem gente querendo consumir, e existe uma dificuldade de logística, né? De colaborador, de entrega, de monitoramento dessas produções, em que está tendo, acho que, uma revolução muito grande de digitalização de fazendas, enfim, de todo o agronegócio. Queria te perguntar, para a gente fechar, Natália, quais deixa eu passar o avião. Quais os aprendizados, quais as lições que tu tira desse momento? Podem ser coisas mais pessoais que tu queira compartilhar, ou coisas mais da economia. O que tu tira de aprendizado, tira de lição que tu deixaria para compartilhar com o pessoal? Certo. Bom, pensando na economia, eu acho que é economia e política, né? Eu acho que precisamos de diálogo, né? Acho que ninguém aguenta mais isso, né? E eu falo isso especialmente porque nesse momento nós conseguimos criar uma dicotomia entre saúde e economia. Então, como eu falei antes, né? Então, eu acho que a gente precisa de diálogo, a gente precisa se unir, né? A gente está na mesma tormenta, em barcos diferentes, mas estamos na mesma tormenta, né? Então, esse é um grande aprendizado, assim, que a gente já vinha falando antes, mas agora é o urgente, né? Pessoalmente falando, acho que aprendendo a lidar com o momento presente, né? Tentando não fazer muitos planos a longo prazo, né? Acho que isso é um aprendizado, né? Embora a gente sonhe aí pensando no pós-pandemia, mas acho que não adianta, a gente não sabe, então a gente tem que viver o agora, né? E pensando e continuando também na economia, né? Eu acho que é uma oportunidade de pensar, de repensar o modelo do nosso país, né? É uma oportunidade da gente finalmente tocar as reformas, né? Que são necessárias. Se antes elas eram necessárias, agora então são urgentes, né? Acho que é uma oportunidade da gente se tornar, então, mais solidário, né? E pensar no cidadão, pensar que algumas pessoas não estão em determinadas condições porque querem, né? Acho que isso tem que acabar definitivamente, né? Não pensar que é porque recebe algum recurso ou outro que essa pessoa não deseja evoluir, né? Por outro lado, é preciso reestruturar a política de governo, né? A gente não pode pensar que fazer política é só transferir renda, ou é só incentivar a economia pelo lado do consumo, né? A gente viu que esse modelo, ele não funciona, né? Ele funciona por um tempo, digamos assim, né? Mas ele não traz mudanças substanciais. Então, se antes já se via isso, eu acho que agora, mais do que nunca, é um grande aprendizado que a gente está tendo e é a oportunidade que a gente tem de mudar tudo isso, né? Sim. Perfeito. Tá bem, eu também não tinha me feito essa pergunta. E tu comentou uma única anotação que eu tinha feito aqui, que acho que o que mais eu tenho tirado de aprendizado, lição, é a questão do tempo, realmente. Eu mesmo, todo mundo de forma geral, mas eu mesmo gastava muito tempo em deslocamentos, enfim, muito tempo que agora tu vê que pode ser diferente, que existem outras possibilidades. Eu até estou brincando, costumo brincar nesses momentos que a gente era ineficiente e não sabia. Né? A gente estava consumindo uma quantidade de recursos e fazendo coisas de algumas formas que a gente percebe hoje que tem formas mais eficientes de fazer. Mas acho que o grande aprendizado, a grande lição é a questão do tempo, e o tempo pessoal mesmo, tempo
né, da gente aproveitar e saber lidar melhor com ele, né, para aproveitar bem o tempo. Então eu queria também já te agradecer, Natália, dizer que pelo menos o meu tempo, aproveitei bastante, foi muito bom te escutar e ter esse bate-papo contigo. Acho que essa perspectiva econômica, né, de saúde, social, toda essa visão macro e sistêmica do país tem apresentado bastante desafios, né? Acho que a gente tem exigido muitas reflexões aí sobre como vai ser daqui para frente. Eu concordo muito contigo, acho que tem as questões das reformas, né, a questão de como que vai se dar, de alguma forma, esse ajuste fiscal, considerando que precisa, nesse momento, de uma intervenção do governo, e o governo, pelo que eu vi, as últimas informações ali, 10% do PIB, né, o governo botou bastante dinheiro, parece que acho que fez boa parte do tema de casa nesse momento. Como se dá isso daqui para frente, né? Então, acho que a crise tem sido um momento de aceleração de coisas, mas tem também tem trazido um contexto, um ambiente bem diferente, que a gente vai precisar visualizar daqui para frente, que nem tu disse, tem algumas ações que foram tomadas que ainda não se sabe ao certo os resultados, os efeitos, que é típico da incerteza e da gente estar enfrentando algo que a gente não conhece, que a gente não sabe muita coisa, né? Os próprios casos de vacinas, para tu ter a vacina, eu vejo ela demora, não é necessariamente pela elaboração, tu precisa testar e dar um tempo mínimo para saber o que vai acontecer, né? Não basta dar a vacina em uma semana, em uma semana não deu nenhum efeito colateral, vamos aplicar em todo mundo. Não se pode fazer isso, né? Então, tem uma complexidade muito grande de toda essa crise, mas acho que para mim, que é a grande lição e aprendizado, é a questão do tempo. Acho que também é tempo da gente praticar essa solidariedade que tu comentou, da gente poder compartilhar ideias, da gente poder discutir, poder ajudar pessoas que estão com dificuldade, né? Então, daqui a pouco, bom, não está mais contratando, óbvio, né, serviço doméstico, salão de beleza, etc., não está usando, mas as pessoas que têm condições podem antecipar algum valor para essas pessoas que estão precisando. Então, acho que é o momento daquelas pessoas que podem fazer alguma coisa, de fato fazer, né, pegar e ter uma ação transformadora em cima disso, porque a gente sabe que tem muita gente passando por grandes dificuldades, e assim como as organizações, pessoas, muitos com aquele modo sobrevivência ligado, que socialmente a gente sabe, né, não é positivo, né, nos coloca numa situação em mais conflitos, mais violência, que são coisas que a gente não quer. Sim. Então, eu queria te agradecer, deixar o espaço, se quiser fazer algum comentário final, te agradecer muito por essa 1 hora e pouca de bate-papo, foi muito legal. Espero que a gente possa aí em breve voltar a falar, fazia tempo que a gente não se falava, e foi muito bom. Obrigado, Natália. Eu que agradeço, Henrique, pela oportunidade mais uma vez, né? Muito, muito legal a tua iniciativa, né? De trazer essa discussão. Muito legal também te encontrar de novo, depois de tanto tempo, né? Sobre outra perspectiva, outro olhar, né? A gente vai conhecendo de novo as pessoas depois de tanto tempo, né? Então, muito obrigada aí pela oportunidade. Também aproveitei bastante o meu tempo nessa discussão, né? Foi muito bom. Espero também poder retomar aqui e continuar trocando ideias contigo.